Bom dia! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao trabalho dos gases, né? Mais alguns exercícios para vocês treinarem. Para quem ainda não visualizou a correção, façam a correção da última aula do dia 25, ó, que tem a correção com os exercícios resolvidos. Caso seja necessário, façam as devidas correções nas atividades de vocês. Para o caderno, somente copiar essa parte aqui do cabeçalho, tá? Colocar lista de exercícios de trabalho que são transformações cíclicas. E agora eu vou explicar um pouquinho dos exercícios para vocês, que são para também revisão para a prova. Então vamos lá. Primeiro, ele fala de 2 mols de um gás, a pressão de 1 atm e uma temperatura, né? A primeira coisa, a temperatura está em Celsius, tem que passar para Kelvin, né? E te dá um dado aqui, que é uma constante. Para essa resolução aqui, vocês vão usar a equação de Clapeyron, tá? Que é esta aqui. Então, vai substituir, lembrando que tem que transformar a temperatura em Kelvin, vai substituir e encontrar o volume que é ocupado. Bem, tranquilinho. Na segunda, né, ele quer saber a pressão final de um gás. Vai, primeira coisa, separar todos os dados, ó, volume, a uma pressão de 3 atm, ele quer saber o final. Então, ele fala que a temperatura é constante, logo isso aqui vai cortar, né? Vai ficar só P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Também, somente substituir, vai encontrar lá essa pressão. Na questão 3, ele pede o trabalho realizado. Também te dá os dados, que é uma transformação com uma pressão, te dá o volume, que era de 8.000 passou para 3.000, então pede qual que é o trabalho realizado. Então, nesta aqui, vocês vão utilizar esta forma, a forma de trabalho dos gases, que é aquela com W lá, tá? Antes tem que transformar, tá, o volume em metros cúbicos, então, se não tiver, tem que trazer a transformação. Neste caso aqui, ó, já até transformei para vocês. Na questão 4, ele está perguntando que tem que completar aqui qual que é a opção que completa corretamente, né? Então, diagrama pressão por volume de um gás ideal passa por uma transformação cíclica. Aí ele quer o ponto em que a temperatura se apresenta mais alta. Qual que é o ponto que apresenta mais alto? E qual que é o trabalho realizado pelo gás no processo AB. Né? Então, vai substituir aqui usando os dados nessa período aqui, ó, de A a B. Lembrando que o ponto ele é mais alto, né? O eixo mais alto é quando ele está mais distante, então vai ser aqui no ponto B. Na questão 5, ele te dá um gráfico, né? Apresenta um gráfico e ele quer saber qual que é o trabalho realizado num ciclo. Quando eu tenho um gráfico assim, eu posso calcular o trabalho utilizando a fórmula das áreas, né? Calculando esta área aqui, ó. Então, aqui eu calculo, vai sair também o valor deste trabalho. Observando aqui, a gente tem um paralelogramo, né, e um retângulo. Para eu calcular a área dos dois, eu uso base vezes altura, né, base vezes altura. Então, tenho que fazer aqui de um primeiro, depois do outro, o W1 e o W2, tá vendo? Vão ser 2 aqui, ó. Então, para os dois, vou substituir base vezes altura e somar. Tá? E na questão 6, ele quer também um trabalho realizado neste ciclo aqui. Observa que aqui neste ciclo ele forma um trapézio, certo? Então, para esse eu vou utilizar, o meu trabalho vai ser igual à área, desculpa, trapézio não, gente, um triângulo. Para esse aqui eu vou utilizar a fórmula para calcular a área de triângulo, né? Então, a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tentem resolver